Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais uma aula gramatical para vocês. Dessa vez, um tema que estava sendo prometido há um tempo por mim, que é o Present Perfect. Mas por que esse tema estava sendo tão pedido, tão solicitado? Quando a gente tem o Present Perfect, algumas pessoas têm dificuldade em entender, como esse tempo é tão difícil, ou por que ele é tão difícil para o entendimento dos estudantes, qual a dificuldade maior que a gente tem com esse tempo verbal. É aí que entra a situação mais errada que as pessoas fazem, seja com Present Perfect, ou seja, com qualquer outro tempo verbal ou forma verbal que vocês têm aí em inglês. Mas o Present Perfect, mais especificamente, ele é um tempo verbal diferente e ele não deve ser traduzido ao pé da letra, como a gente chama. Mas por que ele não deve ser traduzido ao pé da letra? E por que ele é tão difícil de ser compreendido e de ser estudado, principalmente pelos estudantes, no caso, brasileiros? Uma das coisas que a gente tem que atentar, e a que eu mais chamo a atenção nesse momento, é que o Present Perfect, ele normalmente representa o passado. Então, apesar dele ter esse nome de present, dele estar nessa situação, gramaticalmente falando, de present, ele não é um tempo exclusivamente traduzido no presente. Ele, muitas das vezes, eu poderia até afirmar que na maioria das vezes, ele é utilizado com uma tradução de passado. Daí a importância da gente entender bem o contexto, da gente aprender no inglês a ler e entender as situações textuais, as situações de conversa em que a gente se encontra no inglês. Deixar daquela mania de estar traduzindo tudo, principalmente ao pé da letra. Quando eu falo que o Present Perfect, ele normalmente representa o passado, nas gramáticas, ele vem como um tempo do presente. E em algumas gramáticas mais avançadas, ele vem sim na explicação de passado. Então depende muito de como você está estudando esse tempo verbal. Ele é muito utilizado, por exemplo, em músicas, ele é muito utilizado em jornais, por exemplo, principalmente em trabalhos científicos. Então, ele é muito importante também para ser analisado de uma forma mais simples, mas ao mesmo tempo explicando ao estudante todas as suas funcionalidades. O Present Perfect também tem alguns momentos de indicar somente present, ou seja, ele também pode representar o presente. Por isso que precisamos estar atentos na hora de ler uma frase no Present Perfect. É importante que você anote, que você faça cada vez mais leituras com esse tempo verbal, para que você se adapte a entendê-lo e não a traduzi-lo ao pé da letra. Essa é a dica. Então vamos lá. Vamos ver como é que a gente forma esse tempo verbal. Então a nossa primeira etapa aqui é entender como que a gente forma o Present Perfect, ok? Bem, o nome, Present Perfect, vem justamente dessa situação present, porque ele tem o auxiliar no presente, que é o verbo have no presente, e perfect, porque todo o tempo perfeito em inglês tem um verbo no particípio. Então, se você prestar atenção na formação do Present Perfect, você vai entender porque ele se chama assim. Ele vai ter na sua forma afirmativa o sujeito, o verbo have, que é o auxiliar desse tempo verbal, no presente simples, que no caso fica have para a maioria das pessoas e has para os sujeitos he, she ou it. E o verbo principal vai ficar no particípio passado, que em inglês é o verbo com ed, se ele for regular, e é a terceira forma da lista de verbos irregulares, se você for procurar em algum livro ou em algum dicionário.
Então aqui nós temos alguns exemplos do present perfect na afirmativa. Eu tenho a frase I have finished the exercise e she has arrived. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho o sujeito I, então o auxiliar fica have, e o verbo finish, que é um verbo regular, no particípio passado. Então, eu terminei os exercícios. Aqui, nós vemos perfeitamente o quanto o present perfect tem a formação dele em present, por isso que ele se chama present perfect, porque ele tem o verbo auxiliar no presente e o perfect vem do particípio do verbo, tá bom? Mas que ele tem traduções variadas. Nesse caso aqui, ficou uma tradução do passado. Eu terminei os exercícios. Eu acabei de fazer os exercícios, ok? O tempo não foi definido, então por isso que a gente traduz ele no passado. E aí eu tenho a segunda, que o sujeito é she, representa a terceira pessoa do singular, então o presente do verbo have fica has. E o verbo, mais uma vez aqui, eu tenho um exemplo de um verbo regular. Daqui a pouco a gente vai ter exemplos de verbos irregulares. Então o verbo arrive, que significa chegar, ficou arrived, ok? Então ela chegou, tranquilo? Vamos para a forma negativa. Na forma negativa, a única mudança que tem é que o auxiliar vai receber o not, né, a partícula de negação not, e aí a gente pode tanto usar separado, have not, has not, ou a forma contraída que mais se usa, o have not e o has not, e aí eu peguei as mesmas orações e passei para a negativa, então I have not finished the exercises e she hasn't arrived, ok? E aí a gente tem agora a forma interrogativa. Na forma interrogativa, não é para fazer perguntas, o verbo auxiliar, que no caso é have ou has, vem para a frente do sujeito, o verbo principal continua lá na sua forma do particípio e o complemento até chegar à interrogação. Have you finished the exercises? Você acabou os exercícios? Aí eu trago os exemplos para mostrar para vocês o quanto o present perfect pode ter traduções variadas. Pode ter tradução tanto do presente quanto do passado. O mais usado é o passado, principalmente quando a gente não tem um tempo definido. A gente viu em passado simples que quando a gente tem um tempo muito definido, yesterday, last year, de algo que aconteceu e a ação acabou naquele tempo, a gente usa o passado simples, o simple past. Mas o present perfect é usado como passado quando a gente não tem um tempo muito definido. Então aqui a gente vai ver os exemplos, né? E vai analisar essa diferença entre o present perfect e o simple past. Então aqui eu tenho o quê, ó? We have listened to good music. Então nós escutamos boas músicas, mas eu não tenho aqui um tempo definido, por isso que eu uso o present perfect. Have ou has, verbo no particípio. Já essa frase no passado poderia ficar I listened to a great song last night. Então, eu ouvi uma música maravilhosa na noite passada. A ação ela foi finalizada num tempo definido. Por isso que a gente dá preferência ao uso do passado simples, tá bom? Vamos ver aqui outro exemplo. He has worked a lot. Então, ele tem trabalhado muito, né? Ele trabalhou muito. Nesse sentido aqui, eu não vou ter um tempo definido, então eu uso present perfect. Mas se eu tiver esse tempo definido, eu mudo para o simple past. Então, they worked a lot yesterday. Eles trabalharam muito ontem. Então, a formação da frase é que modifica de acordo com a questão do tempo definido. E a frase do present perfect que a gente usa é quando a gente não tem esse tempo muito definido ou quando a gente tem algumas palavras de tempo que são muito utilizadas, palavras e partículas, né, temporais e partículas do present perfect que a gente chama, que são essas que a gente vai ver agora. E aí sim, dependendo da partícula que a gente está utilizando ali, a tradução pode mudar. Então aqui, ó, algumas palavras usadas no present perfect são elas: since, que significa desde, for, que significa há, no sentido de durante, de tempo passado, né, há 10 anos, há 5 meses. Already, que significa já. Ever, significa já também, só que esse aqui é usado na interrogativa.
O just, que significa acabar de, tem até aquela expressão just married, que quer dizer acabaram, né, de casar, recém-casados, tá? Então, o just quer dizer algo que acabou de acontecer. E o yet, que significa ainda. É muito usado na negativa. Então, aqui nós temos alguns exemplos, tá? Com cada uma dessas situações. Na primeira situação, eu tenho aqui, ó. We have just arrived home. Então, nós acabamos de chegar em casa. Aqui, quando eu uso algumas dessas palavras, ele remete a algo que acabou de acontecer, que eu posso relacionar com presente ou com passado, ou com algo que começou a acontecer no passado e acabou agora. Então, o present perfect, ele é complicado de entender, justamente porque ele tem traduções e situações variadas de uso. Por isso que eu não posso estar traduzindo ao pé da letra e tá pensando no present perfect como um tempo verbal comum que a gente tem no português, porque nós não temos esse tempo verbal com muita utilidade no português. Ele é diferenciado dos tempos verbais que a gente normalmente tem na língua portuguesa, tá bom? Vamos ver aqui agora o segundo exemplo. Então, eu tenho they have already finished the test. Então, eles já terminaram o teste. Aqui eu tenho aqui como passado, né? Então, eles já acabaram aquilo. Eu tenho have you ever seen a penguin? Tem até uma musiquinha. Have you ever seen a penguin come to tree? Mais ou menos assim, eu não lembro da letra direito, mas... Então, o que é que acontece? O have you ever seen a penguin dá a ideia de você já fez isso? Você já viu isso? Então, você já viu um pinguim? Aqui eu tenho mais um, ó. They have lived here for 10 years. Então, aqui eu digo, eles moram aqui há 10 anos. Então, você tem realmente uma tradução perfeita de presente. Só que é um presente que a gente percebe que não é um presente como simple present, que é coisa que eu faço no meu dia a dia, na minha rotina. Não, é um presente que tem um pedaço lá no passado. Então, sempre o present perfect tem uma ligação com o passado, tá? Então, por isso que ele sempre tem essa tradução voltada para algo do passado. Ou ele fica totalmente no passado, como nós acabamos de chegar em casa, ou ele tem uma tradução que remete um passado até um presente. Eles moram aqui há 10 anos. Então, essa ação de morar aqui iniciou há 10 anos atrás e continua até hoje. Olha outro exemplo aqui. She has studied here since 2010 or 2010. O que é que eu tenho aqui? Eu digo que ela estuda aqui desde 2010. Mais uma vez, eu tenho uma tradução de presente, não é? Na forma, se a gente for colocar na nossa língua, eu traduzo como presente, ela estuda aqui, só que eu tenho uma relação com o passado, desde 2010. Então, é um tempo de lá até hoje, ok? Então, é como se fosse um meio termo. O present perfect, ele fica nesse, digamos assim, flutuando entre o passado e o presente, sempre com esse pé no passado. E aí ele sempre tem essa realidade do passado, mas ele é formado com uma partícula do presente, que é o have ou has, né? E o verbo no particípio, por isso que ele se chama present perfect. E aqui eu tenho I have not watched this film yet. Então eu não assisti a este filme ainda. Então eu tenho aí também uma relação com o passado. Eu não assisti esse filme ainda, ok? Então o present perfect é isso. Ele não é complicado de formar, de montar. É muito simples. Como a gente mostrou aqui, é só usar o have ou o has e o verbo no particípio. Se ele for um verbo regular, ele fica com ed. Mas se ele for um verbo irregular, ele fica na terceira forma da lista. Como o verbo seen aqui, que é see, saw no passado. E seen no particípio, que é a terceira forma da lista, tá? E pronto. O present perfect é formado dessa forma. Vamos agora a alguns exemplos, né, que é muito importante a gente utilizar exercício aqui para que vocês possam praticar a formação, fazer a negativa e a interrogativa e também entender cada vez mais como é que você pode compreender esse tempo verbal, né, entrando na sua cabeça o entendimento dele e não a tradução ao pé da letra. Vamos ver.
Então aqui temos a parte de exercícios. Como vocês já sabem, o que é que eu peço para você pausar, para você tentar responder a atividade no caderno, né, em alguma situação aí que você possa escrever, pensar, raciocinar antes de ver o resultado aqui, para ver se você está acertando, se você está entendendo a matéria. Então vamos lá? Prepara aí o exercício, prepara aí o computador, prepara aí a caneta e digita e escreve as respostas. Então, o primeiro exercício aqui nós temos: vamos completar cada frase dessa com o present perfect do verbo em parênteses. Então, nós temos verbos aqui variados, verbos regulares e verbos irregulares. E aí você tem que completar com present perfect. Isso quer dizer o quê? Que você vai ter que colocar o auxiliar do present, que é have ou has, e a parte do verbo no perfect, que no caso é o particípio do verbo, ok? Então vamos ver se vocês sabem aqui, nessa primeira frase, Luana, a lot of milk, você tem que usar o verbo drink no present perfect. Como é que ele fica? Vamos ver se vocês acertam aí. Lá vai a respostinha para vocês. Então fica Luana has drunk. Então eu tenho aqui o has, porque Luana representa a she, e o drunk, que é o particípio do verbo drink, drink, drank, drunk. Então procura aí na lista de verbos, quem não procurou ainda, para estudar os verbos irregulares, tá bom? Então é isso, vamos para a segunda frase. Eu tenho agora o sujeito we, e aí eu tenho good friends, e você vai ter que usar o verbo be no particípio, junto com o auxiliar aqui, have ou has. Como é que fica? Lá vai. We have been good friends. Então, mais uma vez, um verbo irregular. Be fica was e were no passado e been no particípio. Então, we have been good friends. Eu tenho aqui mais uma frase, o you in New York. E aí eu tenho que usar o verbo live. Como é que esse verbo vai ficar aqui no particípio junto com o auxiliar? Vamos lá, escreve aí no caderno. A resposta é have lived. Então eu tenho aqui o you have lived in New York. Então have, porque o sujeito foi you e o verbo agora é regular, então fica com ed. Próxima frase, eu tenho he e eu tenho a lot. Eu vou usar o verbo work. Que verbo é esse? Será que ele é regular? Será que ele é irregular? Como é que ele vai ficar aqui na frase? Vamos lá, a respostinha é he has worked a lot. Então eu tenho aqui o has, porque o sujeito agora foi he. Então quando é he, she, it, a gente coloca has e o verbo no particípio, mais um verbo regular, recebeu aqui a partículazinha ed. Então, he has worked a lot. E a última, they Spanish for 2 years. O verbo study. Como é que eu vou usar esse verbo aqui no present perfect? Vamos lá. A respostinha é they have studied Spanish for 2 years. Então eu tenho aqui o have e o verbo study no particípio, que também é regular, fica com ed. Se você for perceber aqui, a maioria dessas frases ficam no passado. Então aqui eu tenho como Luana bebeu muito leite, nós, né, somos bons amigos, né? E nesse caso aqui do verbo to be, a gente tem algo que vem do passado até agora. Você morou em Nova York, ou você mora em Nova York, mas sempre relacionando com o passado, não é algo novo, é algo que tem acontecido de um tempo para cá. Aqui ele trabalhou muito. Aqui, eles estudaram espanhol por 2 anos. Então, ou eles estudaram, ou eles estudam espanhol por 2 anos. Quando eu tenho o uso do for, eu relaciono a frase com o passado até os dias de hoje. Então, eles estudam espanhol há 2 anos, faz 2 anos que eles estão estudando, não é algo só de agora, é algo que vem acontecendo desde o passado até agora. Então, sempre as frases do present perfect têm um pé no passado. Lembrando que, para entender melhor as frases, sempre a gente indica que frases, orações, vêm sempre de uma parte textual, de um contexto. Então, a gente nunca vai ver as frases somente soltas nesse modo que a gente estuda aqui gramaticalmente falando, tá bom? E aí você vai conseguir entender melhor quando você vê essas frases em uma música, no texto e assim por diante. Vamos para o segundo exercício, vamos lá? Agora, a gente vai passar apenas 2 frasezinhas, né, para negativa e para interrogativa. Vamos ver se a gente lembra como é que a gente faz a negativa e a interrogativa.
Já pausou o vídeo? Já escreveu aí ou no computador, ou no celular, ou no seu caderno? Então vai lá. Como é que fica essa primeira frase aí? Paola has eaten a lot lately. Como é que fica essa frase na negativa? O que é que acontece na negativa? Quem lembra? A gente acrescenta o not, né, na partícula do verbo auxiliar, tá bom? Então vai poder ficar has not ou has not. E o resto da frase continua a mesma forma, não é? O verbo continua no particípio, não muda nada. Então vê lá como fica. Paola has not eaten a lot lately. E na interrogativa, o que é que vai acontecer? O verbo auxiliar vem para frente. Vamos agora ver corretinho aí como é que fica a interrogativa dessa frase. Olha lá. Has Paola eaten a lot lately? Não é? Então eu tenho aí o verbo auxiliar sendo passado para frente do sujeito. Continua o resto da mesma forma. Então vamos lá para essa segunda frase. Agora eu tenho they have cleaned the house. Como é que eu fico isso na negativa? Como é que eu passo essa frase para negativa? Vamos lá, já vou para a resposta. They have not cleaned the house. Então eu tenho aqui o have not. Basta colocar a partícula not no have or has. E aí você já fez a negativa, não muda nada, tá bom? E na interrogativa o que é que acontece? Vamos ver a respostinha aqui. Olha aí. Have they cleaned the house? Então o have ou has, que é o auxiliar, vem para frente do sujeito. E aí você já transforma em interrogativa. Então espero que tenham entendido. Nessa atividade aqui eu coloquei algumas figurinhas acontecendo algo em cada uma delas. Aconteceu alguma coisa em cada uma delas. Como é que eu posso montar uma frase no Present Perfect? Então use aí a sua criatividade. Não é obrigatório que sua frase seja igual a que eu vou montar aqui, mas aí a gente vai ver alguns exemplos, né? Então dá uma pausa para você escrever, porque eu já vou para a primeira resposta, né? Então quem quiser fazer primeiro, dá uma pausa no vídeo. Então a primeira respostinha vai ser, ó, primeira figurinha aqui, o que é que tá acontecendo? Vamos lá? Olha lá. Eu coloquei I have slept a lot. Então, tipo, eu dormi muito, tá? E aí eu não disse o tempo exato, então eu traduzo como passado. Eu dormi muito, dormi bastante. Essa é a frase do Present Perfect. Have ou has e o verbo no particípio, esse é o verbo sleep, que fica slept e slept. Vamos lá para essa segunda figurinha aqui do lado. O que é que tá acontecendo? Né? A pessoa se acabando aqui de chorar. Então, qual a frasinha que a gente pode montar? Vamos ver? Olha lá. She has cried a lot. Então, ela chorou muito, não é? Então, nós temos aqui agora she, então eu vou ter has, e o verbo no particípio, que era o verbo cry, um verbo regular, de. Vamos para a próxima aqui embaixo, olha, algo que a gente gosta de fazer, então vamos lá. Qual vai ser a frase que eu posso fazer aqui no Present Perfect? Resposta: Isabel has eaten a lot. E é verdade. Então, Isabel comeu bastante, eu tenho comido bastante. E aí nós temos o Present Perfect, ok? Então, have ou has e o verbo no particípio. Dessa vez o verbo eat, ate, eaten. Então, tá aqui has porque Isabel é she. E vamos para a última figurinha, né? Qual a última frase que eu poderia fazer com essa situação aqui? Não é? A pessoa correndo, saindo nas pressas. Então, vamos ver a resposta? Olha lá. She has just left the room. Então, ela acabou de sair, de deixar a sala, não é? Então, algo que aconteceu, não é, repentinamente e se refere aí a um passado com o uso da partículazinha aí, just, que a gente viu as palavras que a gente pode usar no Present Perfect. Então, é isso, não é? Eu espero que vocês tenham entendido aí o Present Perfect da melhor forma possível. Parem de traduzir ao pé da letra esse tempo verbal, aprendam a utilizar e vão procurar aí em música, em texto, não é? O Present Perfect, para vocês começarem a entender cada vez mais esse tempo verbal, ok? Então é isso, até a próxima, dá uma curtida aí, segue aí o canal para ajudar a gente e até a próxima aula. Valeu, gente!